Bom dia a todos, tá? Meu nome é André Caetano, sou doutor em biotecnologia pelo programa RenorBio, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, e Valdir me convidou para essa apresentação, né? Gostaria de agradecer o convite, e com isso, deixa eu compartilhar aqui o que é que eu trouxe para vocês hoje, tá? Bem, hoje eu trouxe para vocês aqui um tema que é inteligência artificial no combate ao Covid-19, tá? Uma breve apresentação do palestrante, né? Eu tenho formação técnica, então, na verdade, toda a minha formação ela é na área de eletrônica, telecomunicações e computação, né? Ciências da computação, mestrado e doutorado agora na área de biotecnologia, né? Faço parte de alguns grupos de pesquisa, né? Tem o WebXisto, que o professor Jones é palestrante na sequência e vai falar sobre o assunto. Tem o CIRG, é o Grupo de Inteligência Artificial da UPE. Faço parte também do Laboratório de Biologia Molecular Humana, do professor Valdir. E a gente tem um grupo novo, que é o iLife, né? Que é Inteligência Artificial para Estudo das Ciências da Vida, uma parceria entre um pool de universidades, e aí eu apresento esse grupo para vocês na sequência. E aí eu vou mostrar um pouquinho sobre o uso de IA nas ações contra o Covid-19, né? Então, baseado num portal de notícias, o intrepnews.com, foi definido 14 eixos para o uso de IA na contribuição do enfrentamento do Covid, né, do coronavírus. Então, as áreas como prevenção à propagação de doenças, né, a gente tem algumas soluções, auxílios no centro de suporte ao paciente, combate a fake news, identificação de pacientes doentes, né. Existem várias iniciativas ao longo do mundo, né, países estão investindo fortemente nisso como ferramenta para o combate, mas eu fiz questão de trazer para vocês uma solução em cada nicho, tipicamente pernambucana, né? Então, a gente não precisa sair do Brasil, não precisa sair da nossa região Nordeste, Pernambuco como um grande precursor de tecnologia, para a gente mostrar soluções, né, para o enfrentamento. Então, por exemplo, na prevenção de propagação de doenças, a gente tem um aplicativo chamado DaiCovid, foi desenvolvido em parceria com o Ministério Público de Pernambuco, e aí ele faz esse monitoramento pessoal, né, e a relação entre as pessoas que se dizem ou se julgam infectadas pela pesquisa e o contato que ela fez com outras pessoas. E aí ele usa tecnologia de geolocalização com os aplicativos e um IA para poder fazer o índice de infecção que você poderia ter ao ter contato com essas pessoas, né? No auxílio de centros ao suporte ao paciente, a gente tem aí uma ampla divulgação do programa Atenda em Casa, né, da Prefeitura da cidade do Recife, que faz o cruzamento de dados que são preenchidos pelo formulário do paciente, né, online, e aí ele faz a escolha ou a tomada de decisão para um encaminhamento a uma consulta presencial, uma teleconsulta, ou a recomendação de ficar em casa, fazer o isolamento e mostrar que o caso não está grave ao ponto de ocupar uma unidade de saúde. Com o combate à fake news, a gente tem uma iniciativa, que é um aplicativo Verifica Aí, da Unicap, né, cabeçado pelo um dos professores da área de IA, o professor Antônio Lins, e aí ajuda a verificar o combate à fake news, né? O site PE contra o Covid também tem uma seção que combate a fake news, né? E está lá um monte de notícias marcadas com isso. E aí a gente chega na identificação de pacientes doentes, né? E uma das soluções que a gente tem hoje é uma solução chamada Pixels Parameter Analyzer, da startup Pixels, e é nesse eixo que eu vou concentrar minha apresentação. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o que é essa solução, quais são as alternativas que a gente tem, o que a gente vem desenvolvendo, né? Não só para o combate ao Covid, especificamente, né, nesse momento, como também nas ações que a gente tem feito ao longo da identificação de doenças, tá? Para isso, eu vou precisar voltar lá para o começo para mostrar para vocês como é que tudo surgiu, né? Então, lá em 2010, então, na minha odisseia aí pelo mestrado na área de engenharia da computação, surgiu a possibilidade de trabalhar com o laboratório de pesquisa da Fiocruz, mais especificamente com a parte de esquistossomose, né, doutora Constança. E aí a gente identificou, na verdade, que tinha uma demanda muito latente, que era de
automatizar o exame que era feito para a contagem de ovos de Xerossoma Manzoni. E aí eu propus, né, dentro do mestrado, a criação de um software que fizesse isso, né, usando visão computacional, que a gente pudesse avaliar as imagens tiradas da lâmina e aí identificar e contar os ovos do Xerossoma Manzoni. Isso foi apresentado num simpósio internacional, o trabalho rendeu um reconhecimento onde houve realmente o mérito com relação a isso, concorrendo com vacinas, e a partir daí chegou a ideia de criarmos uma solução não só para a estossomose, mas para uma análise de exames parasitológicos, né? Então, identificou-se demora, erro no diagnóstico, pouca automatização ou nenhuma, né, na verdade, baixa mobilidade para a realização dos exames, a população com pouco acesso aos exames, primeiro por se tornar um exame que os médicos eles não consideram, eles preferem tratar o paciente sem ter o diagnóstico. Então, está com dor de barriga, está tendo alguns sintomas característicos, dá um vermífugo e está resolvido. Então, aí, os avanços na pesquisa e as validações no teste fizeram com que, além da academia, eu pudesse transformar isso em algo que pudesse realmente ajudar as pessoas fora dos papers, fora das teses e das dissertações. E nisso surge uma startup, e aí a Pixels surge dessa demanda, dessa necessidade dos trabalhos da avaliação. E aí, o que é que a gente faz, né? Como é que funciona essa solução Pixels? Qual é o mote nisso? Então, a solução ela funciona baseada, basicamente, em duas grandes vertentes, né? Um sistema baseado em inteligência artificial e uma máquina, um equipamento que fosse capaz de fazer a automatização do exame. Ou seja, o preparamento da lâmina ele continua sendo necessário, porque a amostra, a gente não trata da amostra, mas sim a parte de análise. Então, a corrida da lâmina, a documentação da lâmina, a avaliação das imagens decorrentes da lâmina. E aí a gente tem esses dois grandes leques aí. Antes de falar sobre o sistema, eu acho que vale a pena falar um pouquinho do conceito, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, muitas pessoas entendem como algo mágico, miraculoso, como é que o computador consegue fazer isso. E, na verdade, a inteligência artificial nada mais é que um ramo, né, da ciência da computação, se propõe a elaborar dispositivos que possam simular a capacidade humana, não só de raciocinar, mas de perceber, tomar decisões, resolver problemas, enfim, uma capacidade de ter o que a gente chama de inteligência. No desenvolvimento desses sistemas, esse comportamento aí, o que a gente busca, é uma das características que faz mais importantes é a gente conseguir identificar e classificar as informações. Então, existem diversas técnicas, algoritmos, estão descritos na literatura, todo dia surge um novo, né? E qual é a grande finalidade disso? É a gente poder apresentar para um sistema, um computador, uma máquina, algo, e ele possa nos dizer informações sobre aquilo que foi apresentado. Então, nesse exemplo aqui embaixo, vocês veem o funcionamento de um algoritmo de reconhecimento de padrões para identificar dentro de uma foto caracteres, né? Então, ele passa por uma série de camadas aí. Então, essa imagem, essa foto, ela é decomposta, né? Ela é trabalhada em cima de expressões que exprimam o que está sendo entregue ali. E, no final, a gente tem o resultado de toda essa concatenação aí de algoritmos, né? Um para decompor, um para fazer o reconhecimento, um para fazer a análise do dado que foi reconhecido, e no final a gente tem o nosso resultado. Então, quais foram os desafios que a gente conseguiu passar quando a gente criou o desenvolvimento do sistema, né? A primeira grande barreira foi a criação de um banco de dados, porque a maioria dos sistemas de inteligência artificial, eles precisam de uma base de treinamento. Imagine que você vai treinar uma criança para ela aprender a ler. Então, você precisa mostrar para ela, apresentar aquilo que ela precisa reconhecer. Então, são as letras, depois das letras, os números, no final, ele juntar as letras, consoantes, vogais e formar palavras, e aí a gente tem os sentidos naquilo que a gente está vendo. Então, esse tipo de construção desse banco é que é um dos grandes desafios para qualquer área da inteligência artificial. Então, criar esse banco, ter imagens de objetos que são o interesse, né? No caso dos trabalhos apresentados pela Pixels até então, era a parasitologia.
Então, são os ovos dos helmintos, dos protozoários, dos cistos. Então, há uma carência muito grande por esse tipo de material, não só na internet, como no centro de pesquisa, por motivos óbvios, né? Primeiro, porque a parasitologia sempre foi uma área onde o investimento na área de diagnóstico não foi priorizado, né? Doenças que dão muito mais dinheiro, como doenças hematológicas, são muito mais rentáveis, então nunca houve um investimento maciço nessa área. E aí, esse primeiro desafio, a gente conseguiu passar com o desenvolvimento de um equipamento. Então, a ideia do equipamento, ele foi justamente para automatizar a captura dessas imagens, dessas lâminas. Padronizar a captura, a gente tem imagens consistentes e padronizadas, a gente conseguir capturar as imagens das lâminas, né? E aí, com isso, a gente poder triar essas imagens e criar um nosso banco de treinamento para que a gente pudesse treinar o sistema, né? Além disso, a gente tem, no nosso caso, uma série de métodos de preparo da lâmina. Método direto, de GRAM, enriquecimento, com uma série de outros métodos como Hofmann, Richter, Faust, Catocates, enfim. Coloração, ou seja, tem uma série de barreiras que a gente precisou passar por elas, porque não há uma padronização no próprio metodologia do exame. Então, determinados tipos de análise é feita com um método, outra análise é feita com outra, e como a gente mostra o sistema que, independente do método que foi preparada a lâmina, a gente consiga extrair aquela informação que a gente queria. Então, esse foi um desafio muito grande. A seleção de técnicas de IA que melhorasse o problema a ser reconhecido, né? E aí a gente conseguiu resolver, não sei se vai dar para ver aqui por conta da barrinha aqui, eu vou tirar aqui. Então, a gente solucionou isso com o desenvolvimento de um novo código. Então, qual foi a grande diferenciação do que se fazia antes? A gente começou a concatenar algoritmos. Então, a gente começou a perceber que determinados algoritmos são fortes para determinadas áreas, né? Extração de características, quantificação, e aí a gente começou a montar um grande quebra-cabeça, onde cada etapa da montagem era um algoritmo específico. Isso deu a gente a expertise de trabalhar com esse tipo de solução para esses problemas, e fez com que a gente conseguisse identificar onde a gente poderia ganhar em desempenho. A questão de IA ela é muito forte na questão de consumo de recursos, principalmente quando a gente fala de imagens, né? Então, a gente tem um alto nível de processamento, né, incluído aí para poder fazer os cálculos pertinentes a chegar nos objetivos. Então, esse é uma etapa muito delicada, porque a escolha de uns algoritmos não performáticos faz com que a solução seja inviável, ou em tempo, porque demora muito para processar, ou em custo, porque eu preciso de um poder computacional muito alto para poder chegar naquele resultado no tempo que eu espero. Então, esse foi um desafio muito grande, passar por essa barreira aí, mas a gente seguiu, né? Opa. E aí, desafios também para criar o equipamento, né? Então, para a gente criar essa máquina, para a gente chegar nesse produto, nesse device que a gente chama, o desenvolvimento desse sistema de movimentação de lâminas tem uma série de problemas, né? O que a gente propôs fazer é como se fosse um microscópio automatizado. Para isso, a gente tem problemas de estabilidade, a gente tem problemas de movimentação, a gente tem problemas de curso, a gente teve uma série de questões que a gente só conseguiu solucionar com pesquisa. Então, aí a gente teve que criar pesquisas na área de eletrônica, pesquisas na área de mecânica, pesquisas na área de mecatrônica. Isso foi fazendo com que o grupo tivesse que ser multidisciplinar, na sua essência, né? Não só na parte exata, né, na parte das engenharias, para construir o equipamento, não só na parte das engenharias da computação para desenvolver o software, mas muito mais na parte biológica para a gente entender o problema. A partir do momento que a gente tem no nosso grupo biomédicos, pessoas da área de genética, pessoas da área de saúde em si aplicada, a gente consegue ter propriedade do problema e aí sim encontrar a melhor solução na área da tecnologia. O desenvolvimento de um sistema óptico eficiente é muito complexo a gente querer ter a ilusão de que uma pequena câmera vai poder resolver todos os problemas, porque não vai. Estamos falando de ampliações, estamos falando de comprimento de ondas, então a gente tem uma série de arcabouços aí que a gente precisa ter para poder chegar no objetivo que nós queremos, e aí a gente, de novo, teve que resolver com pesquisa. Então, a gente teve que pesquisar na área de física, na área de óptica, de fotônica, fazer convênios com instituições que pudessem nos apoiar nisso, né? Consultar, ter consultorias especializadas. Então, foi uma longa estrada aí. A aquisição de insumos é um outro problema. O mercado nacional ele não dispõe de insumos para a gente construir isso, né?
Hoje, tudo que é de ponta, tudo que é de tecnologia e tudo que é de matéria-prima para fomentar isso, a gente tem que comprar fora. É, inevitavelmente, a gente recorre à China, recorre à Suécia, recorre a outros países para poder pegar esses insumos, e aí a solução não teve outra a não ser importar esses componentes, né? E a definição de um layout de apresentação do equipamento. Então, a gente precisava que o equipamento fosse aderente às necessidades de mercado, não só brasileiras, como mundiais. Então, não pode ser uma caixa simplesmente que se mexe. Então, ele tem que ter um design, ele tem que ter uma ergonomia, ele tem que ter uma forma de utilização, ele tem que ter uma apresentação que seja envolvente para o mercado de saúde, né? E aí a gente fez uma consultoria com a empresa de design holandesa, que é a Spark, para poder chegar nesse produto. E aí, com isso, eu apresento a vocês o Maia, que é o microscópio de aquisição de imagens automatizado, né? Então, aí a gente tem duas versões. A versão, estamos no número 4 de evolução do equipamento. Na versão 1, esse é um equipamento totalmente construído em Pernambuco, construído em Recife, né? Nos laboratórios do Louco, ali no Porto Digital, dentro da nossa infraestrutura in-house, cortando acrílico, montando as peças, comprando componentes que tem disponível no mercado local. E aí a gente chega nos embates de ótica, que aí, infelizmente, temos que recorrer ao mercado externo, mas a ideia é que a gente consiga e conseguiu montar um equipamento aqui dentro de Pernambuco com tudo que a gente tem disponível aqui na medida do possível, né? Hoje a gente tem a versão de produção, que é essa que a gente está finalizando, essa é a versão do design, é o que vem da Spark, é o conceito, é a forma, né? E aí, a partir do momento que a gente tem o equipamento, nós começamos a fazer as validações, né? Então, hoje o equipamento ele foi para a USP, essa primeira foto aqui do seu lado esquerdo, é o laboratório de parasitologia da USP, né? E aí lá a gente conversou com os profissionais, a gente apresentou o produto, a gente mostrou a solução, houve uma aceitação muito boa pelo fato do laboratório, se vocês conseguirem ver ao fundo, não tem automatização porque não existe. Então hoje é bancada, é microscópio, é análise de lâminas e é isso que tem. A documentação toda é feita por esses profissionais que anotam no papel quando no máximo preenchem um formulário eletrônico sobre o que foi encontrado. Então, não existe uma forma de avaliar desempenho, de auditar o que foi feito, de procurar por novos objetos dentro das lâminas, porque a lâmina ela tem o prazo é perecível, então, assim, se não for uma lâmina fixada, o prazo é muito pouco, são horas de manipulação, e com o sistema a gente conseguiu resolver uma série de problemas com questão de documentação e desempenho e tal. Aqui, a gente fez uma parceria com o Grupo Sabin, do Laboratório de Brasília, ele é um dos nossos investidores atuais, e aí a gente levou o equipamento para o laboratório do Sabin em Brasília, lá no NTO, onde os profissionais começaram a usar, começaram a ver o sistema funcionando, operando, e criou-se esse mecanismo de validação e de aprovação do uso do equipamento e da eficiência dele. Então, hoje a gente consegue fazer um parasitológico completo, tá? Temos aqui os helmintos e os protozoários que são detectáveis automaticamente pelo sistema. Ele tem a possibilidade de fazer mais de 10 métodos de varredura de lâmina, varredura completa, varredura de borda, varredura de centro, zigue-zague, enfim. Corre com várias ampliações, o equipamento tem a possibilidade de trocar as lentes automaticamente, e aí ele faz a leitura com a lente de 10, com a lente de 40, de 60. Tem capacidade de leitura de 6 lâminas por vez dentro desse cassete, eu posso colocar 6 amostras aqui, ele faz a varredura automática das 6, tá? E com isso, a solução é baseada nessa aquisição de imagens, né? O equipamento ele não tem botão, o equipamento ele não tem controles, então ele é todo operado através de uma interface web. Então, você pode colocar a amostra no cassete e no seu celular, no seu tablet, no computador, acessar a interface do sistema e mandar realizar as leituras. Essas imagens elas são coletadas automaticamente, enviadas para o servidor da nossa cloud, e aí, lá dentro, acontece a mágica da IA, onde o sistema reconhece, faz a categorização e devolve no interface web para que possa ser acessado remotamente os resultados. Então, aqui a gente consegue, por exemplo, colocar o equipamento numa unidade remota, né, no interior, num laboratório de coleta, e num centro especializado eu poderia ter os biomédicos lendo os resultados e liberando o laudo. O sistema, ele não se propõe a dar o resultado, ele se propõe a dar informação e o laudo e o resultado ele tem que ser liberado por um profissional
da área. Então, na verdade, o sistema ele faz as análises e deixa ela pronto para que o profissional possa checar, conferir e fazer a liberação. Isso pode ser feito de qualquer lugar, né? Já que a gente tem o ponto remoto. Isso quer dizer que o profissional podem estar todos concentrados na capital e os postos de coleta com os equipamentos, coletando as imagens, mandando para a central e a liberação é feita daqui, né? Com isso, como é que funciona o sistema? Como é que é a carinha dele, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o resultado de uma análise. Então, foram feitas várias análises, cada análise ela é decorrente de data, com registro e o tipo ali. A gente clica em detalhes, ele mostra para mim informações sobre o paciente, sobre geolocalização, se ele colocar as informações de CEP. Ele diz para mim quais são os exames que eu quero realizar. Eu posso realizar mais de um tipo de exame, é o parasitológico, é urinase, hemograma, enfim. Aqui embaixo ele mostra os resultados, o que é que ele encontrou como objetos detectados e a contagem de cada um deles, mesmo que o teste não seja quantitativo. Veja que para a gente é indiferente. Se eu acho um ovo de tênia, mesmo que o exame não seja quantitativo, eu conto. Então, se você vai usar essa informação para ver carga viral, enfim, já está disponível, né? E, por fim, ele mostra para a gente, apresenta as imagens que foram capturadas da lâmina e quais são, na ordem de hierarquia, primeiro, quais são as que ele encontrou algo que estava dentro da base de treinamento. Nesse caso aqui, a gente consegue ainda dar zoom, clicar para ter certeza do que ele reconheceu e se ele ficar em dúvida, eu vejo maior. E aqui ele mostra para a gente que detectou que isso é um ovo de Menolapse e ele mostrou para mim qual o grau de confiança que ele tem com essa análise. Ele está dizendo que é 100% isso aí. Então, à medida que o sistema ele é usado, à medida que ele vai sendo categorizado com novas imagens, a IA começa a ficar mais forte. E aí ele começa a ter uma assertividade maior, né? Com isso, a gente, em 2018, começou um início de estudos de análises não só de parasitológico nas fezes, mas de sangue e urina. E aqui a gente tem um exemplo de uma análise de malária, né? Então, ele identifica e conta. Então, começaram uma série de pesquisas a partir de 2018 para a gente viabilizar sedimentoscopia na urina, análise de sangue simples, né, ou específica, como o caso da malária. Além disso, a gente pegou essa mesma tecnologia, né, de identificar padrões, de reconhecer coisas e classificá-las, e começou a fazer uma parceria com uma empresa chamada Neurotech, em 2018. E a gente pegou essa mesma inteligência que a gente já conseguiu trabalhar e aplicar ela não só para imagens que vêm do nosso equipamento, mas como imagens de raio-x. E aí a gente começou a fazer um teste com relação à pneumonia. Então, a avaliação desse raio-x deu para a gente um nível de assertividade muito interessante quando a gente avalia os raio-x e diz se há ou não índice de ter pneumonia dentro daquela imagem ali. Também, em 2018, nós fomos provocados aí por uma série de iniciativas para criar ou adaptar a solução, que é a mesma inteligência, para a área entomológica. E aí a gente construiu esse novo equipamento aí, o Maia E, de entomologia, essa é a primeira versão, e um equipamento portátil simples, ele cabe na palma da sua mão, onde a ideia é que ele possa varrer as placas das ovitrampas, que é as armadilhas que a prefeitura usa para fazer controle populacional do mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti. E aí, o que era uma análise que durava, em média, 15 dias, a gente consegue fazer essa mesma análise em minutos. Então, o equipamento lê essa lâmina em menos de um minuto e mostra para a gente quantos ovos de Aedes aegypti tinha dentro daquela plaqueta lá. E isso está sendo usado pela Prefeitura do Estado do Recife, né, desde 2019, o ano todo, para justamente dar celeridade no controle populacional do mosquito e aí saber as áreas onde a Prefeitura precisa atuar mais efetivamente, né? Com isso, todos esses trabalhos, eles não são simplesmente trabalhos que a gente idealiza e bota para funcionar, então a gente tem pesquisa envolvida, a startup nasce da academia, vai para o mercado, mas consegue voltar para a academia e continuar evoluindo. Então, a gente tem uma série de publicações para cada etapa dessas, né? Conseguimos publicar na revista da I3E Latinoamérica agora em 2020, então os trabalhos eles não param, são frequentes, e isso tudo nos deu um propósito, né? Então, quando a gente entendeu que a Pixels é uma empresa que faz saúde usando IA para atender problemas de saúde pública e de bem-estar, a gente conseguiu mirar
e ver que a gente se encaixa muito bem no item 3, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é de erradicar epidemias como AIDS, tuberculose, malária, doenças negligenciadas, enfim. Então, visando alcançar esse objetivo, a gente foi provocado, né, pela Universidade de Zurich a fazer ou participar de um projeto de acompanhamento das crianças no Malawi, desenvolvimento humano das crianças, durante 18 anos. E aí a gente, de novo, usando a tecnologia de reconhecimento de padrões, a gente propôs a eles criar uma interface que pudesse fazer com que a gente pudesse reconhecer emoções em crianças. E aí esse reconhecimento das emoções poderia ser um dos biomarcadores para que pudesse indicar que aquela criança precisaria de uma atenção. E aí começar uma série de exames aí para ver a saúde delas. Então a gente propôs isso em tablets, a gente propôs formulários para ajudar a IA a reconhecer esses padrões, e fomos até o Malawi, na África, junto com a Unicef, para colocar o projeto em prática e ver isso acontecendo. Então, no decorrer, a gente conseguiu entender que havia necessidade também de monitorar outros fatores ambientais, como temperatura, umidade, qualidade do ar, e aí foi implementada aí essa lanterninha aí, né, para a gente fazer esse monitoramento, né, e colocar essa lanterninha nas casas das pessoas, levar luz, né, a luz da ciência e a luz da saúde, para que eles pudessem usar a lanterninha, ela coleta dados, o agente de saúde passa, pega tudinho pelo celular e aí a gente tem um panorama. Esse projeto está em andamento, né? Fizemos 2 incursões à África em 2018 e 2019, e aí ele segue com a Universidade de Zurich aí comandando as pesquisas. Então, a partir de tudo isso, foi só para a gente mostrar qual é o poder de capacidade que a gente conseguiu construir ao longo desses anos. E nessas últimas semanas aí a gente está sendo acometido com essa epidemia, né, pandemia geral. Então a gente não queria ficar parado enquanto isso, e a gente queria propor soluções para que usássemos a nossa tecnologia em enfrentamento aí ao Covid. Então a gente começou uma série de pesquisas, hoje nós temos 5 soluções em andamento, eu vou apresentar 3 para vocês. E aí a ideia é que a gente pudesse usar a inteligência artificial para combater ou ajudar aí no enfrentamento aí do coronavírus. Então, a primeira delas é a IA para exames de imagem, uma para exames laboratoriais e o teste RT-PCR, né? Então, o IA para exames é simples, a gente pegou aquele projeto que a gente tinha lá com a Neurotech, a gente pegou aquela tecnologia e embarcou dentro da solução com pneumonia na versão 1, com o objetivo de que o raio-x ele é uma ferramenta para monitoramento do comprometimento pulmonar na avaliação das doenças. Então, se a gente pudesse avaliar a evolução da doença, a gente poderia dar uma ferramenta para que fosse vendo como é que está sendo o comprometimento pulmonar de determinados pacientes, né? Isso poderia, em algum momento, servir como um exame que pudesse dar um indicativo ao médico de que está havendo uma progressão na doença e está evoluindo rapidamente para um quadro mais grave da doença, né? Já que a gente consegue ver a pneumonia em evolução. E aí ajudar o médico a tomar decisões de entubar, de não entubar, enfim. Essa seria a primeira abordagem aí. Isso ajudaria a criar um indicador, a estratificar o risco daquele paciente, né, de evoluir para uma necessidade de um entubamento e criar o monitoramento, né, do paciente com relação às funções pulmonares. Então, essa é uma das soluções que a gente já, de pronto, já embarcou na solução e ela já está disponível, né? A segunda opção veio de um desafio, né, que começou aí a partir de 28 de março, mais ou menos, que foi justamente tecnologias que pudessem ajudar, né, ao diagnóstico da Covid. Então, quando a gente se viu com esse desafio do grupo Albert Einstein, a gente, na hora, identificou que a gente precisaria sentar e criar uma forma de juntar talentos, e aí surgiu o grupo iLife, né, é um grupo de pesquisa, que ele surgiu dessa necessidade de desenvolver soluções de inteligência artificial para resolver problemas da vida, de qualquer coisa que seja relacionado à vida. Então, com isso, a gente conseguiu, nesse grupo, juntar algumas instituições, né? A Pixels entrou como empresa, startup. A gente tem a Universidade de Pernambuco envolvida, a gente tem a Universidade Católica de Pernambuco, a gente tem o Hospital das Clínicas, Universidade Católica Portuguesa, a Universidade da Califórnia e a Universidade Federal Rural de Pernambuco.
todas essas pessoas, elas fazem parte de um grupo onde a gente pensa soluções para usar a inteligência artificial e resolver problemas. Nesse caso, a gente mirou nesse programa aí, ou nesse desafio do Einstein, que era justamente usar IA para resolver o problema aí de diagnóstico do COVID, né, no espectro clínico. Então, a gente sentou, pensou e chegou nessa solução aí que a gente chama de PPA, que é o Pixels Parameter Analyzer. Então, o que é isso? Então, é uma interface, é uma aplicação, é um web, que a gente coleta informações que vêm dos exames clínicos de rotina, né? Então, de sangue, de bioquímicos, né? A análise de urínicas que o laboratório já faz e fornece ao paciente. É aquele PDF que você baixa lá do laboratório, lá do Marcelo Magalhães, enfim, qualquer um outro desses. Então, a gente pega esse PDF, a gente analisa os dados, a gente vê os parâmetros que estão em, digamos assim, não conformidade, e a gente começou a treinar o sistema para identificar o que era o padrão do normal, o que era algo que pudesse sugerir uma flag para que aquilo precisaria de outros exames para investigar mais. E aí, com isso, a gente tem esses mapas de calores de cada exame que a gente usou para treinar a base. Então, a gente fez isso com uma série de exames, né, para o desafio. Com isso, esse resultado foi muito bom. Então, aí o Einstein divulgou isso massivamente quando a gente apresentou o trabalho, né? Por quê? Porque a gente estava conseguindo chegar em algoritmos, em propostas que pudessem realmente fazer uma análise daqueles dados ali e dar indicadores de que aqueles seriam pacientes que precisariam ou de um exame complementar ou de uma atenção mais rigorosa, porque eles estavam com todas as características que ali iria evoluir para algo que precisaria de atenção maior, né? Com isso, chegamos num produto, ele é o Pixels PPA, ele é muito simples, uma plataforma web, a pessoa, no caso dos laboratórios credenciados, os médicos, as clínicas, eles usam a interface para poder fazer o upload do PDF, aguarda o processamento, recebe a resposta. E aí, apresentamos isso numa forma de dashboards com gráficos, onde a gente mostra quais são os padrões que estão normais, aqueles que estão anormais, e faz um score com esses valores aí, de parâmetros que a gente identificou dentro da literatura e dentro do suporte médico que veio do programa do Einstein, quais seriam os parâmetros críticos para a gente avaliar e gerar um índice, um indicador de que ali poderia evoluir para uma COVID, um SARS-CoV-2, né, com percentuais aí. Então, a partir desse uso aí, a gente viu que só isso não era suficiente. Então, uma das outras frentes que nós tomamos quando a gente chegou nesse ponto era justamente a melhorar a identificação da doença, né? Então, a gente sabe que o professor Fabrício falou muito bem ontem e hoje sobre diagnóstico, sobre o vírus, enfim. Então, a gente sabe que o ouro é a análise molecular, né? O teste ouro. Então, a necessidade da gente aumentar essa testagem, de ter celeridade, né, aumentar o número de testes no Brasil, ela é um fato que a gente precisa atacar, né? A utilização de insumos locais, ou seja, não ter a dependência de importação desses insumos, né? Então, a gente começou parcerias com fabricantes brasileiros, como a 4G, e isso demandou que a gente pensasse em criar um teste que usasse não só o que a gente já tem na literatura, mas que a gente buscasse variações do vírus no Brasil. Então, a gente fez uso de base de sequenciamento americano, europeu, brasileiro, juntou tudo, fez uma pesquisa muito ampla para isso, com o objetivo de desenvolver, né, um teste PCR, RTC-PCR, pernambucano, desenvolver um teste aqui que pudesse suprir as necessidades não só do Pernambuco, Nordeste do Brasil, né, sem ter que necessariamente ter essa interferência externa e depender disso. E aí seria uma alternativa aos PrEPs que a gente usa, preconizados pelo CDC americano, né? Então, a ideia era ampliar o acesso ao teste, tornar o custo menor do que o praticado dentro do mercado, já que a gente estaria com insumos locais, ser mais rápido e ter para a gente uma assertividade maior para o nosso cenário aqui. Com isso, esse desenvolvimento, esse desenho dos primers foi realizado avaliando essas evoluções de mutação dos vírus, né, que estão sofrendo aí. Usamos protocolos que já são utilizados, estabelecidos, né, os mesmos que são usados internacionalmente. Com isso, a gente fez o alinhamento contra 450 sequências das famílias do coronaviridae, né, tanto humano quanto de outras espécies.
O nosso primer, ele se mostrou aí manter muito específico para o SARS-CoV-2, a gente chegou a níveis de 98% de similaridade, né? Além disso, a gente conseguiu fazer com que esse uso a criação desses primers fosse feita aqui, né? E esses primers sintetizados, a gente se baseou na escolha de 3 genes que são feitos ou expressos precocemente, em média 3 dias após o contágio, ou seja, auxiliar na identificação prévia aí da doença, para a gente poder criar maneiras de isolamento ou de análise da doença. A gente usa esses 3 genes aí como padrão, que seria o RNA dependente, RNA da polimerase, proteína do envelope e proteína do núcleo capsídeo. Além desses 3, estamos estudando o uso de mais 2, que seriam também de áreas bem conservadas do vírus, né? Que aí o diferencial seria fazer com que o Prime não anele com vírus mais comuns dos SARS-CoV, mas sim com específicos que estão nas cepas que estão aqui dentro do Brasil. Então, o objetivo é a gente criar esse teste mais específico, dando esse maior grau de certeza no diagnóstico aí, sendo mais barato, sendo rápido, né, e dando aqui com toda a infraestrutura local. Então, nós conseguimos fazer essa etapa, né, nós conseguimos receber o material, nós conseguimos fazer a análise e ele está pronto hoje para a gente implementá-lo na nova versão do Pixels Parameter Analyzer. Ou seja, a gente agrega aqui, dentro desse resultado prévio da análise que vem dos dados laboratoriais, tanto a opção de fazer o exame de imagem, incluir aqui o raio-x, ou seguir para o teste PCR, incluir os dados do teste PCR e a gente reavaliar esses índices e mostrar que houve ou não uma confirmação, né, tanto por um exame de imagem quanto pelo PCR. Né? Com isso, onde é que a gente pretende chegar, o que é que a gente está fazendo com tudo isso que eu mostrei para vocês. Então, a gente começou a iniciar os testes, fizemos uma parceria com o Hospital Real Português e o Laboratório SEB, né, para que a gente pudesse aplicar esses testes, pudesse experimentar essas tecnologias. O Albert Einstein também em São Paulo está disponível para a gente começar isso, mas a gente queria, de novo, dar ênfase ao nosso povo, resolver os nossos problemas, e por isso que a gente procurou parcerias locais, né? A Universidade de Pernambuco, com o Hospital das Clínicas, ou com o OC, a Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco, com o Hospital das Clínicas, rede particular como o Real Hospital Português, laboratórios, SEIB e local, né? Então, o objetivo é a gente usar a nossa tecnologia aqui, validar aqui, salvar o nosso povo aqui, e daqui seguir para frente, né? Então, nada disso é feito sem esforço. Eu não consigo fazer nada sozinho, né? Então, aqui nós temos a nossa equipe, temos uma equipe multidisciplinar, então temos gente da área de genética, de inteligência artificial, de produto, engenharia de mecânica, hardware, software, biomédicos, enfim. Esse é o nosso time, são as pessoas que trabalham para fazer tudo isso acontecer, e esses são nossos contatos.